Imagine um silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma palavra, nenhuma distração, apenas um trono, cercado por uma luz que nenhuma linguagem humana conseguiria descrever. Nesse trono, está aquele de olhos como chamas de fogo. Ao redor dele, bilhões de almas aguardam em silêncio e todo o universo prende a respiração. Não é um sonho, é o momento mais temido e mais esperado da história. O julgamento final, Jesus disse em João 3:18, que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Isso significa que o julgamento não será apenas um evento futuro, mas uma linha espiritual que já começou a ser traçada agora na vida de cada um. Nas escolhas diárias, na forma como tratamos o próximo, na maneira como lidamos com a fé, com o arrependimento, com o amor de Deus, em Mateus 25, Jesus fala sobre o rei que separará as ovelhas dos bodes. Será baseado apenas nas obras, apenas na fé, ou em algo mais profundo, mais oculto, mais difícil de prever? Haverá distinção entre os que ouviram a palavra e os que a rejeitaram, entre os que tiveram acesso à verdade e os que a ignoraram. Jesus disse em Lucas 12:48 que aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Isso significa que o julgamento será justo menos, mas também será profundamente individual. Ninguém será avaliado por padrões humanos. Seremos medidos pela santidade de Deus, o apóstolo Paulo. Em Romanos 2:16, afirma que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, porque sabiam que nada é mais sério, mais definitivo, mais transcendente do que esse encontro final com a verdade. Vamos explorar 5 grandes revelações bíblicas que mostram não apenas o que vai acontecer, mas por que vai acontecer, e o que isso revela sobre o amor e a justiça divina. Prepare-se, porque o que está por vir vai mudar sua visão da eternidade. E talvez seja por isso que tantos evitam pensar sobre isso. Preferem ignorar, adiar, negar. Mas ignorar o julgamento não impede que ele aconteça. E cada segundo vivido é um passo mais perto do trono branco. Isso revela um detalhe perturbador. O julgamento não será superficial. Será de dentro para fora. Será pela luz divina que penetra o mais íntimo do ser. Não é apenas uma separação de conduta, mas uma separação de natureza espiritual. Uns ouvirão: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outros, em contrapartida, escutarão: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essas palavras não são poéticas, são sentenças espirituais que ecoarão na eternidade. Na visão bíblica, este dia não será como um tribunal comum. Não haverá advogados, não haverá apelações. É o momento em que os anjos e os demônios se afastam, quando as vozes dos profetas se calam, quando o tempo já não existe. O que existe é apenas a verdade. Muitos imaginam esse dia como algo distante, vago, quase simbólico, mas a Bíblia não deixa espaço para dúvidas. Será real, será visível, será pessoal. Será o confronto direto entre o Criador e cada criatura. Porque o julgamento final não é apenas sobre condenação ou recompensa. Ele é o espelho definitivo da alma. É onde cada um verá, com clareza absoluta, quem realmente se tornou diante de Deus. Não haverá máscaras, justificativas ou desculpas. Apenas verdade crua, pura, eterna. Os livros serão abertos, como diz Apocalipse 20:12, e nada do que foi feito ou deixado de fazer ficará escondido. Até mesmo os pensamentos mais secretos, os desejos não confessados, os atos silenciosos e os gestos esquecidos, todos estarão ali expostos. Esse julgamento não é apenas um ato de justiça, mas a consumação de todo o plano divino para a humanidade. Mas por que a Bíblia descreve esse evento com tanta intensidade? Porque tantas passagens sagradas desde Daniel até o Apocalipse menos convergem para esse momento final. E talvez o mais impactante, esse julgamento já começou a se desenhar na história do mundo. O julgamento final também está envolto em uma tensão espiritual profunda. Essa realidade é descrita de forma cinematográfica nas Escrituras. E aqui surge uma das maiores perguntas que já inquietou a alma humana. Como será o critério desse julgamento? E mais ainda, haverá níveis de julgamento. Sim, a Bíblia mostra que nem todos serão julgados da mesma forma. É por isso que, ao longo dos séculos, místicos, monges, profetas e estudiosos olharam para esse evento com temor e tremor. Neste vídeo você vai descobrir verdades ocultas e simbólicas sobre o julgamento final que quase ninguém te contou. Imagine acordar um dia e perceber que o tempo acabou, que não há mais amanhã, não há mais escapatória, não há mais desculpas. Só resta uma coisa: a verdade diante de Deus. Mas, e se eu te dissesse que o julgamento final já começou, e você talvez nem tenha notado? Não estamos falando ainda da grande trombeta do Apocalipse. Estamos falando de algo mais sutil, profundo, mais assustador. A Bíblia não deixa dúvidas de que o julgamento não é apenas um evento futuro, mas também uma realidade espiritual em andamento.
Em 1 Pedro 4:17 está escrito, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Repare, já é tempo. Não diz vai começar, nem começará um dia. O julgamento começou com os filhos, não com os ímpios. Ele começa conosco. É um processo espiritual invisível, onde cada coração é pesado em silêncio, onde cada escolha nossa ecoa eternamente nos céus. Isso muda tudo. Enquanto muitos esperam sinais externos, terremotos, guerras, sinais no céu, o primeiro julgamento é interno. Deus está sondando os corações agora, visitando as igrejas, provando a fidelidade de cada servo. Mas quem está preparado para ser julgado sem saber o dia? Isso é o mais inquietante. O julgamento já está entre nós, mas poucos vivem como se estivessem diante do tribunal divino. E o que está em jogo não é apenas o destino terreno, mas a eternidade. Em João 3:18, Jesus já declara que quem não crê já está condenado. Não diz que será condenado. A condenação é um estado espiritual que já se instala aqui e agora. E o que define isso? Nossas escolhas, nossos frutos, nosso arrependimento. O julgamento não começa com trovões, menos começa com silêncio, com aquela voz suave do Espírito nos alertando, com as pequenas decisões diárias que revelam se somos trigo ou joio. O Apocalipse será a revelação final de algo que já estava em movimento há muito tempo. Os livros estão sendo escritos. As taças estão sendo enchidas. As trombetas apenas anunciarão que já foi selado. Muitos se distraem esperando o anticristo, mas ignoram que estão sendo observados agora mesmo, que sua vida está sendo pesando agora. Em silêncio, Deus julga, e quando o tempo chegar, será tarde demais para mudar o que já foi registrado. A justiça de Deus não é só futura menos, ela é ativa, e ela começa no altar. Em cada culto vazio, em cada oração fria, em cada pregação que não confronta, o julgamento avança. A casa de Deus é o primeiro campo de batalha espiritual no fim dos tempos. E é aí que o Espírito começa a peneirar. É como se a graça estivesse examinando quem realmente é salvo e quem apenas se acomoda na aparência. O julgamento que já começou não é aquele da ira, mas da separação dos verdadeiros e dos falsos, dos santos e dos mornos, dos que servem por amor e dos que apenas buscam bênçãos. Essa é a primeira verdade oculta sobre o julgamento final. Ele já começou. E você está sendo observado. A segunda verdade que poucos cristãos compreendem é que o julgamento final diante do trono branco não é uma metáfora. É uma cena real, literal, registrada com detalhes assombrosos em Apocalipse 20, 11-15. João descreve algo que vai muito além da imaginação humana. Ele vê um grande trono branco, e aquele que nele está sentado é tão puro, tão santo, tão absoluto, que até a terra e o céu fogem de sua presença. Não há onde se esconder. Não há para onde correr. O tempo não existe mais. Só resta a eternidade encarando a face de Deus, e ali, diante de bilhões e bilhões de almas, os livros são abertos, um por um. O livro da vida está presente e também os livros das obras. Isso é crucial. A salvação é pela graça, sim, mas o julgamento é pelas obras. E cada ação, palavra e intenção escondida será trazida à luz. Não haverá defensor, não haverá disfarce. O fogo dos olhos de Deus verá além das máscaras. Cada vez que você perdoou ou se recusou a perdoar, cada mentira contada em segredo, cada pensamento escondido, nem mesmo o silêncio. E o que João vê em seguida é ainda mais impactante. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Até o mar entregará seus mortos. Até os que morreram sem serem enterrados estarão lá. Isso significa que nenhum ser humano que já existiu escapará dessa audiência. Do mais conhecido ao mais anônimo, todos comparecerão. Todos. E como uma linha final que separa a eternidade e perdição, João vê a sentença. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa frase deve ecoar no coração de todo crente, porque ela não diz quem fez o mal, nem quem não frequentava a igreja. Diz: quem não estava no livro. Isso significa que estar registrado por Deus é mais importante do que qualquer reconhecimento humano. Mas o que isso nos revela? Que o julgamento final não será uma surpresa aleatória. Ele já está escrito. Deus não decide no momento. Ele apenas revela o que já foi registrado. A eternidade de cada alma já está selada nos livros do céu. Estamos vivendo para confirmar a sentença, não para adiá-la. Isso muda tudo. Muitos vivem como se o céu fosse um lugar aberto, acessível a todos por padrão. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. O céu é o reino, um trono, um tribunal, um registro. E só entra quem foi aprovado. Não por obras meritórias, mas por frutos que confirmam a fé. E isso deve nos despertar, porque a graça não é uma desculpa para viver de qualquer forma, menos é uma chance de viver como filhos da luz. E aqueles que levam isso a sério vivem como quem já viu o trono branco.
Essa cena já foi escrita. A única coisa que ainda pode mudar é o seu nome estar ou não no livro da vida. A eternidade não espera sua decisão. Ela revela o que você já decidiu. Por isso, a segunda verdade que poucos querem encarar é essa. O trono branco não é simbólico. Ele é real. Ele existe agora mesmo, além do véu. E um dia todo joelho se dobrará diante dele para a glória, ou para o juízo. Poucos percebem isso, mas a Bíblia revela que existem seres celestiais encarregados de observar e registrar tudo o que fazemos. Em Malaquias 3:16, lemos que um memorial foi escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Um livro, sendo escrito, enquanto as pessoas vivem. Unoufik. Ou, não é metáfora, é espiritual e real. E esses registros são mantidos por anjos. Em Daniel 7:10, o profeta vê milhares de milhares que o serviam e milhões de milhões que estavam diante dele. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. Esses livros não se escrevem sozinhos. Eles estão sendo alimentados todos os dias. Por quem? Pelos mensageiros celestiais que caminham invisivelmente entre os homens. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Mas servir não é apenas proteger. É também observar, interceder e registrar. Em Eclesiastes 12:14, Salomão afirma: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que está escondido do mundo não está escondido do céu. Nossos pensamentos, intenções, desejos, atitudes e até mesmo sentimentos não ditos. Tudo está diante de testemunhas espirituais. Não é à toa que Jesus advertiu, em Mateus 12:36, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Agora imagine se até as palavras ociosas são registradas. Quanto mais os gestos, as decisões, as omissões, isso muda a forma como vemos o cotidiano. Aquele momento em que você teve raiva, mas guardou silêncio, ou quando ajudou alguém sem que ninguém visse. Aquilo que você fez por amor a Deus e ninguém valorizou. Os anjos viram e escreveram. O céu está registrando, em silêncio, uma história espiritual sobre você. Uma história mais verdadeira do que qualquer biografia humana. E tudo isso será revelado no último dia. Os livros serão abertos, e aquilo que foi escrito por mãos angelicais será lido diante do trono. E o mais impactante, não serão apenas acusações. Para os fiéis, haverá registros de adoração sincera, de atos de misericórdia, de fidelidade em meio ao sofrimento. Os anjos não escrevem apenas os pecados, escrevem também as vitórias espirituais. Os gestos invisíveis de fé. Não é só o pecado que tem testemunha menos, a fidelidade também tem. Por isso, cada momento importa. Cada escolha está sendo gravada em tinta eterna. A terceira verdade que poucos estão preparados para enfrentar é essa. Os céus têm memória, e os anjos estão escrevendo a sua história agora mesmo. A pergunta é, quando os livros forem abertos, o que estará escrito ao lado do seu nome? Jesus disse algo que deveria nos fazer tremer. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não estava falando com ateus, não estava falando com os ímpios. Estava falando com pessoas religiosas, pessoas que o chamavam de Senhor, pessoas que achavam que estavam salvas, mas ouvirão algo chocante no último dia. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta é uma das verdades mais ignoradas pela cristandade moderna. Haverá surpresa. Muitos que se achavam salvos não estarão. Muitos que fizeram obras em nome de Deus, expulsaram demônios, profetizaram, até pregaram menos serão rejeitados. Por quê? Porque o julgamento final não é baseado no que parecemos, mas no que somos diante de Deus. Ele vê o coração e julga a partir da verdade que ninguém vê. Quantas pessoas hoje vivem uma fé superficial, baseada em aparência, eventos, frases prontas e autopromoção espiritual? Quantas servem a si mesmas, mas usam o nome de Deus como disfarce? Vivem como se fossem fiéis, mas não têm uma vida de obediência. Não se arrependem, não buscam transformação. Estão presas à religião, mas longe da verdade. Paulo já advertia, em 2 Timóteo 3:5, que nos últimos tempos haveria pessoas com aparência de piedade, mas negando o seu poder. E Jesus foi ainda mais direto em Lucas 13:26-27. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença. E tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim. O julgamento será mais profundo do que muitos imaginam. Não bastará ter ido à igreja. Não bastará ter sido evangélico, católico, espiritualista. A pergunta final será,
Você viveu segundo a vontade de Deus? Você amou a verdade? Você perdoou? Você se arrependeu quando pecou ou apenas justificou seus erros? Você ajudou os pequenos, os pobres, os invisíveis? Ou você viveu como se Deus fosse apenas um acessório para a sua própria vontade? Muitos ficarão chocados porque criaram uma imagem mental de salvação, baseada em comparação com os outros. Eu não sou tão ruim quanto fulano, eu ajudo na igreja, eu oro todo dia, mas o julgamento não será comparativo. Será absoluta, diante da luz. Tudo que está na sombra será exposto. E nesse momento a única coisa que poderá salvar é a verdade do coração. Se você conheceu a Cristo de verdade, ou apenas falou sobre ele, o mais assustador é que a Bíblia nunca diz que essas pessoas sabiam que seriam rejeitadas. Elas achavam que estavam salvas. Elas se apresentaram diante de Deus com confiança. Por isso, a quarta verdade que poucos estão preparados para enfrentar é esta. No dia do julgamento, muitos cristãos vão se surpreender com a sentença que vão ouvir, e não será a que esperavam. Por isso, hoje é o dia de avaliar o coração, porque naquele dia não haverá mais tempo. Poucos percebem, mas o julgamento final não será um evento secreto. Ele será público, solene, incontestável. Cada ser humano será revelado diante de todos, as máscaras cairão, as intenções ocultas virão à tona, as obras escondidas menos boas e mais serão anunciadas. Jesus afirmou em Lucas 12:3. Portanto, tudo o que dissestes nas trevas será ouvido na luz, e o que falastes ao ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. É difícil imaginar isso, não é? Um cenário onde milhões de pessoas estarão diante do trono de Deus, e toda a verdade será exposta. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Essa exposição não será apenas condenatória, ela também será gloriosa, porque assim como os ímpios terão suas obras reveladas, os justos também terão. Aqueles que sofreram calados, que perdoaram em silêncio, que serviram no anonimato, que choraram no escuro por amor a Deus, tudo isso será revelado. E nesse dia, muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros menos aos olhos do mundo serão últimos. A glória não será para os famosos da fé, mas para os fiéis, para os humildes, para os que viveram em obediência mesmo quando ninguém estava olhando. O julgamento final, então, é mais do que separação entre salvos e perdidos. É também um momento de revelação das verdades espirituais que o mundo ignorou. Os mártires serão honrados. As viúvas que oraram pelos filhos serão exaltadas. Os pais que ensinaram a verdade em casa, sem aplausos, terão seu nome conhecido no céu. É aqui que se cumpre Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus não esquece. Deus não ignora, Deus não despreza um copo de água dado com amor. E o dia está marcado. A Bíblia o chama de o grande dia do Senhor. Os céus se abrirão, o trono branco será revelado, os livros serão abertos, e o livro da vida será consultado, um por um, nome por nome. É o momento em que o tempo acaba e a eternidade começa. E aqui está a verdade mais sublime. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, que viveram em arrependimento, fé e amor, não ouvirão condenação, ouvirão um convite eterno. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que frase, que promessa, que o julgamento não será motivo de medo para os que andaram com Deus. Será o início da verdadeira vida. E talvez você pense, mas eu ainda erro, ainda sou fraco. E é justamente por isso que o julgamento aponta para a graça, porque não é pelas obras que alguém é salvo. É pela fé. Mas as obras revelarão essa fé. Não se trata de perfeição. Se trata de verdade. Se trata de viver todos os dias com o coração inclinado a Deus. A quinta verdade, portanto, é essa. O julgamento será público e a sua glória também. Tudo que foi plantado em lágrimas será colhido em alegria diante do trono. Que essa certeza nos leve a viver não para os homens, mas para aquele que sonda corações e retribui em justiça e misericórdia. O julgamento final não é um mito. Não é um conto simbólico, é uma realidade espiritual que se aproxima a cada dia. Não sabemos o momento, mas sabemos o alerta. Vigiai e preparai-vos, buscai a verdade. Porque quando o céu se abrir, será tarde demais para fingir. Mas para os que caminham com Deus, será o começo de uma eternidade que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas que já foi preparada. Escolha hoje em quem você quer confiar no dia do juízo, e viva com os olhos na eternidade.